Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, aqui no meu canal eu falo do Evangelho da Graça. Hoje, especialmente, eu queria estar falando sobre uma coisa que eu vejo muito as pessoas falando sobre culto de libertação. E não temos na Bíblia em nenhum lugar falando sobre tal coisa. E a única coisa que tem vai ser o Senhor Jesus falando, que a gente encontra em João 8, ele dizendo que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E em João 14, ele responde que, no versículo 6, respondendo-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos ter certeza que o único caminho de chegar a Deus é Jesus, e Ele é verdade. E se nós conhecemos a verdade nos libertará, como está escrito na palavra de Deus. E no João 6, no versículo 44, diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, não tem outra maneira de ir a Deus também, sem ser por Jesus. Ou seja, se Jesus, para chegar até Jesus, aliás, tem que ser enviado por Deus, tem que aprender de Deus. No versículo 45 fala assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. No 46, não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então, quem crê tem a vida eterna. Essa é a libertação que Jesus fala. Automaticamente, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, essa pessoa verdadeiramente está liberta para o resto da vida. E eu digo para o resto da vida, a gente retrocedendo na leitura, voltando um pouquinho, no capítulo 37 de João 6, ele diz assim: todo o que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então é impossível um salvo perder a salvação, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade daquele que enviou ele. E qual é a vontade do que enviou ele? E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, que eu ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é que ele não perca nenhum. A gente vai pegar e falar assim: o Senhor Jesus conseguiu me perder, ele não teve força para me segurar. Como assim? É não entender que não existe pecado para sobressair sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus anula, apaga qualquer pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre. É crer na palavra do Senhor. Ele fala que não vai perder um. Nós quando lemos a palavra de Deus, nós temos que entender que somos salvos pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15, diz o seguinte: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conserveis tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Então,
única maneira de não ter a salvação é se não crer. E crer no quê? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito em várias passagens, que ele derramou o seu sangue que nos limpa, nos purifica, paga por todos os nossos pecados, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a gente tem só que crer que Cristo morreu no nosso pecado, que ele derramou o seu sangue que nos purifica, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E agora quem crê dessa maneira, esse está liberto, eternamente liberto. E a gente vê em João 10, a partir do versículo 26, eu gosto de botar esse versículo 26 para poder deixar os que dizem que tem que ter obra, que pode perder a salvação, para poder mexer com eles, para ver se eles também possam vir a crer. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, se a pessoa não quer crer, é porque ela não é das ovelhas do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, siga a voz do seu Senhor, não siga homens. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais, entende? E jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Então, ninguém arrebata da mão do Senhor. E no versículo 29 ele fala: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo é Deus. Se ele está falando que ele não vai perder uma ovelha, para que você vai ficar com medo? E saiba de uma coisa: se você crê que Jesus Cristo morreu nos seus pecados, você verdadeiramente é liberto. Você não tem mais do que se libertar. Você tem que começar a ler a palavra de Deus e fazer a vontade do seu Senhor. Não siga homens. A gente vai encontrar em Atos 16, que esses homens falando sobre libertação, o apóstolo Paulo com a garota demoniada, com espíritos de pitonisa, e vejamos que ele não vai logo em seguida, assim que encontra ela, libertar ela, mas daquele espírito imundo. Mas ele tem um tempo determinado, porquanto nem tudo é do jeito que o homem quer. Vou fazer um culto de libertação, quem quiser vir vai ficar liberto. É mentira. Na palavra de Deus, na Bíblia, a gente não encontra isso. Tudo isso é mentira. É para enganar o povo. É para poder arrecadar verba, para poder levar a mesma palavra de João 10, fala que Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, o resto é ladrão e mercenário. Entenda que a palavra de Deus diz para a gente, não, se nós só devemos chamar o outro de irmão, nós não devemos chamar de rabi, que é mestre, nós não devemos chamar de guia, nós não devemos chamar de pai, como a igreja católica chama de pai, que padre é pai em outro idioma. E todavia a gente consegue perceber pela própria palavra de Deus, que dá testemunho que a gente não deve chamar além de quê? De quê? De irmãos. Nós devemos nos tratar como iguais. Ninguém é maior que ninguém. A palavra de Deus fala que se alguém quer ser maior, que seja primeiro servo. Então ele vai servir. E automaticamente, quando você encontra um homem falando que é pastor, que é líder, que é o dono, que faz isso, aquilo, outro, é mentira. Aquilo é levar os que realmente querem servir a Deus, impedirem eles de terem acesso
ao Senhor, acesso à verdadeira palavra. Esses homens, como está escrito em Judas, não têm o Espírito, que são os que causam divisões. O que são divisões? Quando você abre um lugar e bota um nome dizendo que igreja. Igreja é o corpo de Cristo, aonde ele mesmo, o próprio Cristo, a gente vai encontrar em Atos 2, falando que o Senhor todos os dias acrescentavam os que eram sendo e que iam sendo salvos. Ou seja, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é salva, automaticamente ela já é membro da igreja, independente se ela está congregando em algum lugar ou não. E isso que o homem não quer dizer. O homem quer dizer que tem que congregar naquele lugar, que tem que fazer isso, aquilo. Tudo mentira, baboseira. E automaticamente isso impedindo as pessoas de terem a certeza da salvação. A salvação se consegue em vida. Ou a árvore, ela cai para o norte ou para o sul. E aonde ela cair, ali ela fica. Ou você morre salvo, ou você morre. Entendeu? Ou você vai morrer sem ter a salvação. Ou está salvo ou não. A palavra de Deus, ela não faz... talvez... Não existe talvez. João escreve na carta dele: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, temos... O Senhor Jesus fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Vamos ler aqui, Atos 16, a partir do versículo 16. Ora, calma aí. Ora, aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Então nós conseguimos ver aqui que era por muitos dias. Paulo não chegou e libertou logo de cara por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltando-se, e disse: o Senhor, e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, o apóstolo Paulo, ele por vários dias, por vários tempos, ele viu aquela jovem andando e falando, profetizando da parte de um demônio, de um espírito imundo. E todavia, ele foi falar no momento que o Espírito Santo fez ele sentir de repreender. E vai vir me falar que hoje em dia um homem consegue falar que vai fazer um culto de libertação e vai libertar. A gente tem que abrir o olho e observar a palavra de Deus. A gente vai encontrar em Filipenses 2, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo falando o seguinte: julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas e nos vossos ensinando para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente, pois de fato estava doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente ele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele deixando esse irmão quase à beira da morte.
Entende? E por que Paulo não curou ele logo de cara? Também, será que Paulo não era apóstolo? E sabemos que era. Mas o que? Aqueles parâmetros no começo da igreja já estava parando. Já não tinha mais porquê. Porque se a gente precisa ver obra, a gente precisa de curas, de milagres, já não é mais graça. Graça é a prova das coisas. A graça é por fé. E a fé é a prova das coisas que não se veem. Pois como alguém pode esperar aquilo que não se vê? Então nós conseguimos ver nitidamente que não tinha, já estava acessando as curas. Se o Senhor quiser curar alguém, sim, Ele pode curar. Se Ele quiser libertar alguém, sim, Ele pode libertar. Mas já não é mais como era no princípio. No princípio nós vemos os apóstolos fazendo vários milagres e cada vez mais, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que tudo isso vai diminuindo, vai parando, vai cessando. Em 1 Timóteo 5, a gente também consegue ver uma outra passagem. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conservai-te a ti mesmo puro. Então aqui está falando de irmãos, a não botar a mão precipitadamente, porquanto alguém, se está em pecado, gente, vamos orar por ele. Não, muitas vezes aquela aprovação que ele está passando é Deus que permite. Muitas vezes é correção. E a palavra de Deus fala para a gente não colocar as nossas mãos precipitadamente. E todavia, se alguém tem uma enfermidade, alguma coisa, a gente deve orar a Deus e entregar na mão dele. Não orar a Deus para poder cessar e tirar aquilo, porque a gente não sabe sobre por que aquilo acontece com aquela pessoa. E entregar na mão do Senhor. Não para falando que a gente, Senhor, tira aquela enfermidade dele. Não. É entregando, Senhor, a enfermidade do teu filho. Se é da tua vontade, tira dele, Senhor. Porque a gente não sabe o que é a enfermidade daquela pessoa. Pode ser correção, pode ser várias coisas, uma prova que ele precisa passar. E a gente consegue ver que Paulo também, nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 23, ele aconselha remédio caseiro para Timóteo. Não beba mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então o apóstolo Paulo bota aqui em destaque o quê? Que ele deveria tomar também um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Por que o apóstolo Paulo não curou Timóteo? Entende? A palavra de Deus, ela vem dizendo que importa que nós sejamos contristados com várias provações. A palavra de Deus fala do tribunal de Cristo. Fala que se o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, nós somos julgados porque nós somos salvos. Nós devemos pagar tudo que fizemos por meio do nosso corpo, ou bem ou mal, como está escrito. Então, automaticamente, aqui nós vivemos, um salvo, ele não perde salvação, mas ele vive o tribunal de Cristo, não o trono branco de Apocalipse, que ele não entra em juízo, como está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus fala bem claro em João 3 e João 5. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, o tribunal de Cristo devemos passar todos. Todos os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo. Entenda isso. O tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Apocalipse branco, o trono branco, é para juízo, um tribunal lavradura de sentença. Nós somos livres. Os salvos são livres. Não tem culto de libertação para salvo. Entenda isso. No versículo 24, ele continua. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo.
o pecado de alguns são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros descobertos depois. Entende? E aqui está falando de salvo. Da mesma forma, também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ficar ocultas. Ou seja, a obra que é falsa não pode ficar oculta. Aqui está dizendo que a obra que alguém faz boa é manifesta. E a que não é obra boa, uma hora, cedo ou tarde, ela vai aparecer, vai mostrar que não é a obra verdadeira. E como a palavra de Deus fala, é certo. A palavra de Deus nunca, jamais mente. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala assim: e para que me não exaltasse de maneira pela exaltação das revelações que me foram dadas, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse demais. Ou seja, Paulo, ele tinha um espinho na carne. Para quê? Para ele não se exaltar. Paulo podia se exaltar? Sim! Paulo é homem, igual a mim, igual a você. Paulo, ele podia se exaltar, sim. Tanto que a palavra fala que o Senhor deu um espinho para ele, para que ele não viesse a se exaltar. E observa, Paulo era um servo de Deus grandioso. Ele tinha o Espírito Santo. E ele podia se exaltar. Ainda mais os homens que não têm o Espírito, que assumem cargos de pastores. Imagina quantos desses homens então não se exaltam. Entende? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele orou a Deus para que afastasse esse espinho da carne dele. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque isto de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Você entende que as suas fraquezas, as minhas fraquezas, é nisso que a gente deve se gloriar, em saber que a gente é incapaz, de saber que se não é Cristo na nossa vida, nós não podemos nada. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injustiças, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Entenda, quando estamos fracos é que somos fortes. Porquanto, enquanto esse corpo de carne, ele se achar que alguma coisa, ele querer se gloriar de alguma coisa, nós não estamos no Espírito. Porque quando nós sabemos que nada nós somos, nada nós fazemos, quando nós entendemos que as boas obras não são nossas, Deus fez elas para que nós andássemos nelas. Entende? Que a palavra de Deus fala que pela graça somos salvos, pela misericórdia de Deus. Graça é misericórdia de Deus, por meio da fé. Então é pela fé, eu tenho que ter fé. Mas a fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Porque somos feituras sua, criados para as boas obras. Qual obras? A que Deus Pai preparou de antemão, para que andássemos nela. Entendeu? As obras que nós fazemos não são nossas. Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas. Entende isso? Então, nada, não temos participação na salvação,
não temos participação na obra, entenda que a palavra de Deus diz bem claro que Deus, ele exerce tanto o querer como o executar. Então, quando eu quero fazer algo, o Senhor coloca no meu coração. E quando eu executo, é Ele que executa também. Eu sou só um instrumento na mão dele. Na mão de quem? Na mão de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Em Atos 5, a gente vai encontrar aqui, ó. Concordaram, pois, com ele, e, tendo chamado aos apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Aqui, Paulo e João estavam se regozijando de serem açoitados pelo nome de Cristo. Isso é magnífico. Quando um cristão ele entende que ele passa as aflições aqui, que ele é açoitado aqui nessa terra, que ele não tem nada nessa terra aqui para lhe levar de recordação. Eu queria estar lendo aqui Tiago 1, a partir do versículo 2, onde fala também sobre isso. Meus irmãos, tenho por motivo de grande gozo o passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua boa obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisas alguma. Entende? Em 1 Pedro, a mesma coisa, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 4, a mesma coisa. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecessem, mas regozijai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo. Então nós devemos estar se regozijando por ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, se alguém é nascido de Deus, não tem como ele ter um espírito contrário. Entenda isso. A palavra de Deus ela é linda, ela é magnífica, ela é perfeita. Em Romanos 8, a partir do versículo 33, esse é toda a Bíblia é linda, né? Mas esses versículos que tratam da certeza de salvação, certeza que não podemos perder, são maravilhosos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem
morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo Jesus intercede por nós, ele está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Entenda, a vida de um cristão é essa, é ser considerado ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque nós, por aquele que nos amou. Então, somos mais vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Como assim? Nós já temos a vida eterna. Esse tempo que nós estamos aqui pela terra, aqui nesse mundo, importa que sejamos contristados com várias provações. Esse evangelho, essas palavras, essa doutrina que os homens sentem comichão nos ouvidos e ajuntam que falsos mestres que pregam que coisas agradáveis. A palavra de Deus fala que pregam coisas agradáveis, estão pregando coisas que te agradam, coisas felizes, dizendo que a sua vida aqui nessa terra vai ser plena, boa, que a sua vida vai ser agradável. Então, são coisas agradáveis que você quer ouvir. Fuja disso, porque importa que um salvo por Cristo, ele sofra aqui nessa terra e seja contristado. Entende? Ele tenha perseguição da família, que ele seja perseguido por familiares, amigos, porque vão dizer que ele é o quê? É louco. E de fato é. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Essa parte que ela é muito linda. Sabe por quê? Será que amanhã eu estou salvo? Nem o futuro. Ou seja, nem coisas futuras. Então, eu estou salvo amanhã também, depois de amanhã, eternamente. Porque a palavra de Deus é só você crer. Crer é fé. É fé em quem? Jesus Cristo. É nele que você deve depositar a sua fé. Nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa palavra que nós devemos ter em nossos corações. Saber que nada pode nos separar. Ou seja, não existe esse negócio de culto de libertação. Isso é baboseira. Eu estou querendo falar, não quero arrumar intriga, confusão com quem prega essas coisas. Quem quer ir que vá, quem quer seguir, que siga. Mas tudo isso é mentira. Você não vai encontrar Pedro, Paulo, João, Tiago, nenhum deles fazendo culto de libertação. Você não encontra, a palavra de Deus fala para não irmos além do que está escrito na palavra de Deus. A própria palavra de Deus, no livro de Judas, não o Iscariote, Judas, servo de Deus, que vai lá junto com os apóstolos, ele escreveu uma epístola que tem um capítulo onde ela está escrito que homens que não entendem nada e falam coisas persuasivas,
falando mal de Satanás, ou qual a gente entende que a gente não deve ficar blasfemando, falando. Ele dá exemplo que nem o arcanjo Miguel usou professar palavras de injúrias, palavras contra o Satanás. Ele diz somente: o Senhor te repreenda. E assim nós devemos ser também. Somente isso. Se um cristão tem espírito contrário, jamais. Não existe possibilidade, porque um cristão verdadeiro, genuíno, ele tem o Espírito de Deus nele. Então, libertação, ficar liberto de doença. Se ele está doente, ore a Deus. Fale com os irmãos, peça os irmãos para orar também. E se for da vontade de Deus, ele irá ficar curado. Mas pegar e falar que, vai lá na igreja que cura. Então, vai em tal lugar que cura. Não, Cristo quem cura. Se você tem necessidade de ficar bom, ora a Deus. E entenda o seguinte, e o Senhor vai te responder, ou ele vai dizer para você que a minha graça te basta, que a graça é o suficiente, ou ele vai te curar. E se ele não te curar, ele vai continuar sendo seu Deus. Ou você não entende isso, que você é salvo não para esse mundo, como a palavra de Deus já diz. Diz que um cristão não almeja nada desse mundo, não almeja nada aqui. Por isso a palavra fala para a gente não ajuntarmos tesouros nesse mundo, não fincarmos nosso pé aqui, não criarmos nosso alicerce aqui. O nosso alicerce é Cristo. Então, se o nosso alicerce é Cristo, vamos para onde Ele está, no céu. Entenda que a igreja não é uma continuação de Israel. Israel é o povo terreno de Deus. A igreja é o povo celestial. Como está escrito em em Atos 15. Que importa que agora por um pouco de tempo, por um tempo, o Senhor irá tirar dentre os gentis um povo para o seu nome. A gente vai encontrar em várias passagens comentando mesmo, e a gente vai entender que todo tempo o Senhor quer o quê? A igreja dele como santa, perfeita. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Somente isso. E você está liberto, livre de tudo. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.